A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 5. Aleluia. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia. Glória a Deus. Primeira livro de Crônicas, capítulo 5, que diz assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contada na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque e Palu e Esrom e Carmim, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, e de quem foi filho Reaías, e de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglate-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia segundo a sua descendência, tinha por chefe Jeiel e Zacarias. Belá, filho de Asas, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos e caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda do Oriente de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcã. Joel foi chefe de Safã, o segundo, porém, Janai e Salaf ficaram em Bazã. E os seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, ao todo 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade e Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os Arabaldes, de Saron até as suas saídas. Todos esses foram registrados segundo a sua genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muitos belicosos, que traziam escudo à espada, entesavam o arco e eram destros da guerra. Houve 44.760 que saíam a peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos
e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confirmaram nele. E levaram preso a seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeça das suas casas paternas, a saber, Éfer e Isa, e Eliel, e Azirel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nomes, e chefe das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra os deuses de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, e rei da Síria, e o espírito de Ticlag-Pileser, o rei da Síria, que se levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buqui, e Buqui gerou Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. E Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás, e Aimás gerou Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Joanã gerou Azarias, e este é o que administrou o sacerdote na casa de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Salum, e Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias, e Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou Jeozadak, e Jeozadak foi levado cativo quando o povo levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, e Isacar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, e os filhos são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joás, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Abinadab, seu filho, Corá, seu filho, Azir, seu filho, Eucana, seu filho, Eliasaf, seu filho, Azir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho,
E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os seus filhos de Eucana foram Zofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Georão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, segundo Abias. E os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libna, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministraram diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com os seus filhos, os 2 filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Eliasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, saber, Etam, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, e seus filhos e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão, os seus irmãos, queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, seu servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias e seu filho Abisua. O filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás, e estes foram das suas habitações segundo os seus acompanhamentos, no seu termos, a saber, o filho de Arão, da família dos coatitas, porque nele caiu a sorte. E deram-lhe, pois, a Hebrom, na terra de Judá, os seus arabaldes, que a rodeavam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Líbna, os seus arebaltes, Jatir e Estemor e os seus arebaldes, e Silém e os seus arebaldes, e Debir
e os seus arabaldes, e Azã e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes. E da tribo de Benjamim, Gebá e os seus arabaldes, e Alemete e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades, mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. E dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e aos seus arabaldes. E deram-lhe por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simei, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, das cidades do seu termo, se lhe deram das tribos de Efraim, porque lhes deram a cidade de refúgio, Siquém, e os seus arabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arabaldes, e Quimeão e os seus arabaldes, e Bet-Oron e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gate-Rimon e os seus arabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arabaldes, e Bileão e os seus arabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes, e da tribo de Isacar, Quedes e seus arabaldes, e da Berate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem e os seus arabaldes, e da tribo de Aser, Masal e os seus arabaldes, e Abdon e os seus arabaldes, e o Coque e os seus arabaldes, e Reobe e os seus arabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes, em Galiléia, e dos seus arabaldes, Amon e os seus arabaldes, e Kiriataim e os seus arabaldes, e os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arabaldes, e Tabor e os seus arabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, do oriente do Jordão, da tribo de Ruben, de Bezer, do deserto, e os seus arabaldes, e Jazá e os seus arabaldes, e Quedemote e os seus arabaldes, e a Mefaate e os seus arabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arabaldes, e Maanaim e os seus arabaldes, e Esbom e os seus arabaldes, e Jazer e os seus arabaldes. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.